Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem em suas casas. Nós estamos dando início agora a mais uma aula de história, certo? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as sociedades africanas no século XV. Vamos relembrar um pouco sobre os estudos históricos, né? Fonte histórica, que nós vimos no início do ano. E também vamos falar sobre os indígenas e as tradições. Bom, na aula anterior nós falamos sobre as grandes navegações, né? Os países que mais se destacaram nesse período da história foi Portugal e Espanha, né? Eles desenvolveram tecnologias de navegação, começaram a fazer suas viagens, né? Nós vimos como eram as viagens, né? Como eram as embarcações, né? Como era a vida dos navegantes, que não era fácil, né? Hoje nós vamos iniciar com as sociedades africanas. Bom, naquela época, mais ou menos por volta do século XV, os portugueses eles começaram a fazer suas navegações, né, em determinadas rotas, né, e ao navegar pela África eles entraram em contato com diversos povos, certo? Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com a sua própria língua, com seus costumes. Esses povos também tinham formas diferentes de se organizar politicamente, né? Alguns eram nômades, como era isso? Nômade é quando não se tem moradia fixa, né? Fica se mudando de um lugar para o outro. Eles se uniam em pequenas aldeias, né? Eles tinham como liderança um rei ou uma rainha. Além disso, havia impérios com governos centralizados, eles dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Né? Os principais que nós vamos conhecer aí na página 270, né, que vocês vão acompanhar aí na 270, eram os berberes, né, os mandingas e os iorubás. Podem acompanhar aí na 270. Os berberes eram um povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticamente o comércio, conectando regiões ao norte e ao sul do Saara, né? Eles percorriam o deserto praticando o comércio, né? Fazendo venda de produtos. Os mandingas formaram o Império Mali, unidade política que dominou uma extensa área no oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíram diversos centros religiosos conhecidos como as mesquitas. Os iorubás formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder submetia-se a um rei, conhecido como Oni. Os iorubás dominavam a metalúrgica, né? Mexiam com os metais, né? E produziam obras de arte e instrumentos de metal. As tradições culturais africanas, né? O que é uma cultura? Cultura é todo aquele conjunto de costumes, crenças, valores que é transmitido de uma geração a outra em uma sociedade, né? Vocês podem acompanhar aí na 271, falando um pouco sobre a cultura desses povos africanos. Eles praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca, né? Também eles faziam troca de comércio, produtos e desenvolviam várias técnicas artesanais, como cerâmica, né? Trabalhar com barro, a tecelagem, produção de tecidos e metalúrgica, né? Trabalhava com metais. Na África, a tradição oral era bem valorizada, né? A maneira de como os costumes, as crenças, as tradições iam passando de uma geração a outra através da oralidade, né? Os mais velhos contavam, falavam aquilo para os mais novos, e eles iam aprendendo e transmitindo, né? Para a geração próxima, né? Futura. Os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão de informação de geração em geração, era assim que era chamado
né, aquelas pessoas mais velhas que faziam essa transmissão de conhecimento. Eles narravam histórias, geralmente era acompanhada de música, essas histórias. As narrativas contadas pelos griots faziam parte das tradições nas comunidades, representavam um aspecto da história e dos costumes. Atualmente, a tradição oral e a figura do griot permaneceram importantes na cultura de matrizes africanas. Muito importante, né? Aí na 271 vai ter duas questõezinhas, uma questão na verdade, com duas alternativas para vocês realizarem, né? De acordo com a imagem, certo? Agora eu quero que vocês virem para a 272. Aí na 272 e 273 vai falar um pouco sobre os estudos históricos que a gente estudou no início das nossas aulas presenciais, no início desse ano, certo? Que foi a introdução à história, que nós falamos sobre o que era a história, né? O que eram os sujeitos históricos, as fontes históricas, o tempo da natureza, o tempo histórico, certo? E a história, o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Os sujeitos históricos são as pessoas que participam da história, né? Fonte histórica. A fonte histórica ela pode ser visual, escrita, pode ser material, né? Por exemplo, a foto é uma fonte histórica visual, né? Uma carta, fonte histórica escrita. Um chapéu, né? É uma fonte histórica material. Oral, né? Fonte histórica oral, pode ser uma música, né? Pode ser uma entrevista. Tempo da natureza. O tempo da natureza diz respeito a como independente, o tempo da natureza acontece independentemente da nossa vontade, né? De acordo com a natureza. Por exemplo, as estações do ano, né? Representam o tempo da natureza, né? De acordo com a natureza. O nascer do sol, né? O se pôr do sol também, o pôr do sol também é em relação ao tempo da natureza. Ela age independente da vontade do ser humano. Tempo histórico diz respeito às mudanças e às permanências em uma sociedade, em determinado período de tempo. Por exemplo, as mudanças ocorridas em uma certa avenida, né, em determinado período de tempo. Né, isso aí corresponde a um tempo histórico. Vocês vão encontrar, né, esse assunto na página 272 e 273. É somente uma revisão do que a gente já estudou, certo? Na 274 vai ter uma atividadezinha sobre esse assunto, né, das fontes históricas. Já na 275, nós já vamos iniciar o estudo sobre o encontro entre os portugueses e os indígenas, né? Quando os portugueses chegaram aqui, em 22 de abril de 1500, eles encontraram o povo indígena, né? Nós vamos conhecer um pouco como foi esse encontro, né? E as tradições desse povo. Aqui na página 275 nós podemos observar um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, né, que chegou até aqui no Brasil. Ele enviou essa carta para o rei de Portugal, Dom Manuel, né, para dizer como era a terra que eles tinham encontrado. Diz o seguinte, a pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e nariz, e são bem feitos, andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Nessa aqui era falando sobre os indígenas. Aí, mais abaixo da carta, né, do trecho da carta, vamos ter duas questõezinhas para vocês responderem no caderno, certo? Vocês colocam bem organizado, colocam a página, questão 1, questão 2 e respondam. Nós temos assim, com base na leitura do trecho, que diferenças podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? Certo? Vocês vão analisar e responder. Após a leitura desse trecho, sua visão sobre o encontro de portugueses e indígenas mudou
né? O que é que você achava antes de conhecer, antes de fazer a leitura desse assunto? O que é que você imaginava? Será que era igual como você imaginava ou é diferente? Você vai dar sua opinião aqui, escrever bem direitinho no caderno. Agora eu quero que vocês virem para 276. Aí na 276 vai falar sobre os habitantes do Brasil, né? Os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios, né? Você conhece algum povo indígena que habita no Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais, né? Isso aqui está falando sobre os números atuais. 240 povos indígenas, né? Assim, cada povo possui sua própria cultura, seu modo de vida, sua língua e seus rituais, né? Eles se assemelham em algumas partes, mas cada povo, né, é específico em relação às crenças, rituais. Os indígenas vivem atualmente no Brasil são descendentes dos que viviam no século XV, né? Quando os portugueses chegaram. Naquela época havia aproximadamente 1.000 povos e entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território. E as sociedades indígenas, como é que elas se caracterizam, né? Em geral, as decisões que acontecem nas sociedades indígenas, elas são ouvidas entre todos os membros da comunidade, certo? Tem o cacique, que é o líder, né? Mas ele age, né, pensando na opinião de todos os membros da comunidade, né? As atividades dos indígenas eram praticadas por todos da comunidade também, né? As suas atividades, as atividades que eles praticavam era basicamente só para a necessidade de consumo deles, né? Para satisfazer a fome, né? O lugar onde se moravam, né? As, as, as decisões eram em relação a todos da comunidade, quando eles pescavam, né? Caçavam, plantavam, né? Esses alimentos que eram conseguidos eram divididos entre todos, né? Eles tinham uma divisão de trabalho, né? As mulheres e os homens realizavam geralmente trabalho diferente, mas eles se complementavam, né? As mulheres elas costumavam plantar, colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhavam, cuidavam das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. E os idosos e as crianças ajudavam muito fazendo artesanatos, fazendo materiais de palha, materiais de cerâmica, né? Porque essas classes, né, as crianças e os idosos, eles tinham menos força, vamos dizer assim, né? Do que as pessoas adultas. A oralidade e a educação indígena, como era que acontecia? Também, na mesma forma das sociedades africanas, né, a oralidade era muito importante na comunidade indígena, né? As pessoas mais velhas, elas passavam as crenças, né, o que acreditavam para as pessoas mais novas e eles, né, iam acreditando e passando por diante, né, as crenças, né? Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. Aí nós podemos observar na página 277. Na página 278, né, nós podemos observar como é que os indígenas se orientavam, né, para fazer suas atividades anuais, né? Eles se orientavam de acordo com a natureza, né? Geralmente, eles observavam a passagem do tempo, observando os astros, as constelações, o sol, a lua, os ciclos naturais, né? Os períodos das cheias, dos rios, estações do ano. Isso possibilitou, essa observação possibilitou
o desenvolvimento de calendários, né? Os calendários indígenas geralmente eram circulares, né? Eram organizados por desenhos. Nesses desenhos eles representavam o que acontecia naquele determinado período, né? Por exemplo, em janeiro, né? No período de janeiro, se tivesse um fruto, né? Se um fruto fosse aquela época da colheita daquele fruto, aí eles desenhavam aquele fruto. Se tinha determinado peixe que eles pescavam naquela época, eles desenhavam aquele peixe, certo? O calendário deles era organizado de acordo com as atividades que eles praticavam. Se tivesse uma festa bastante importante para eles, né, de acordo com a sua crença, aí eles desenhavam algo que representasse aquela festa. Era assim. O conhecimento sobre os ciclos anuais e a melhor época para o desenvolvimento de cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens, durante as atividades cotidianas. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio das imagens, né, como eu tinha dito. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano, né, utilizado na maioria dos países. Isso aí falando atualmente, né, dos indígenas. Aí na página 279, pessoal, vai ter uma atividade sobre esse assunto, certo? Da cultura indígena. E a 280 também, certo? Eu quero que vocês, depois que tenham assistido esse vídeo, que é muito importante, pessoal, vocês assistirem aos vídeos que eu envio, certo? Organizem seu tempo, né, para todas as matérias sejam bem vistas, vocês destinar um tempo necessário para cada uma, né, que tudo dará certo. Vocês assistam esse vídeo com calma, depois vocês vão no livro, peguem material, deem uma leitura bem detalhada, certo? Para vocês conseguirem fazer a atividade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando mensagem, certo? Que eu vou responder com o maior prazer. E é isso, né? Estamos ficando por aqui. E até a próxima aula. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição, certo?